Olá pessoal, bem-vindos a mais uma história, na verdade a primeira história de superação com Ivan Mabunda e Fotiz. Hoje trouxemos uma convidada especial, convidada esta que vai fazer as apresentações, vai nos dizer quantos anos ela tem, o nome dela, qual é a sua profissão e qual é o seu hobby. Então Fátima, diga aqui aos nossos seguidores quem é, fala um pouco de si. O meu nome é Fátima Silva, tenho 71 anos e sou reformada. Sou reformada, reformei-me a partir de 1 de janeiro de 2017. Sou aluna, atleta do Ivan há 5 anos. Ótimo, Fátima. Bem, eu convidei a Fátima, que é para nós conversarmos um bocadinho em torno da sua história e tentarmos, através desta conversa, passar alguma história que, entretanto, nesse percurso pode ajudar as pessoas a entender que é possível. Acredito que durante os 5 anos, né? Nós estamos há 5 anos, trabalhamos juntos há sensivelmente 5 anos, e há muita coisa que eu particularmente sei, mas o pessoal vai se calhar ficar impressionado quando ouvir da sua boca quais são os obstáculos que entretanto superaste neste tempo. Bem, Fátima, primeiro se calhar seria importante que o pessoal entendesse como é que a Fátima chegou ao Ivan Mabunda. Conte um pouco da nossa história. Bom, nós trabalhamos juntos e almoçávamos na mesma copa. E o Ivan ficava impressionado com o tipo de como é que eu me alimentava. E eu fazia ginástica, eu treinava. Mas sempre que nós fazíamos as refeições juntos, ele questionava o tipo de almoços, ou seja, a composição das minhas refeições. E ele, de uma forma educada, ia dizendo que a senhora treina, mas tem que ter atenção ao que come, porque assim não vai perder peso. E de facto já treinava há bastante tempo e eu não emagrecia. Ia ao ginásio, voltava, mas o meu peso mantinha-se. E já agora, para informar que na altura quando comecei a ter essa relação de colegas no mesmo espaço com o Ivan, eu estava com 70 quilos. Entretanto, houve uma maratona que incluía caminhada e corrida. A caminhada era 10 km e corrida eram 12, se não estou em erro, já foi há bastante tempo. E o Ivan convidou uma atleta que nós tínhamos, nossa colega, e eu disse, eu também gostaria de correr. Ele perguntou-me quantos quilómetros é que eu conseguia correr. Eu disse o máximo 3 quilómetros. E ele ofereceu-se para preparar-me para fazer os 12 quilómetros. E levamos, acho que 45 dias a 60 dias, 2 meses, ele a preparar. E eu consegui fazer os 12 quilómetros. Fui a última a chegar, uma das últimas, mas consegui. E apercebi-me que nesses 2 meses que o Ivan treinei, só para aquilo que eu pedi, eu perdi peso. E a partir daí eu comecei a cogitar de sair do sítio onde eu treinava para ser treinada com o Ivan. E o único horário que o Ivan tinha disponível, porque ele tinha um emprego e também treinava, eram às 4 horas da manhã. E comecei a treinar com o Ivan a partir das 4 da manhã. Na altura, o Ivan não acreditava que eu conseguia cumprir com o horário e estar pronta às 4 horas da manhã. Mas, devido à minha pontualidade e à minha consistência, e eu também, pessoalmente, percebi que o Ivan, apesar de não ser normal na maioria dos jovens, era uma pessoa muito disciplinada e apercebi-me que também comecei a perceber que ele sabia o que é que estava a fazer. Nos primeiros meses não corríamos, só caminhávamos e o que me levou a ser mais consistente foi a notar que estava a perder peso
e depois agora deixo a outra parte para o Ivan. Bem, só para que as pessoas saibam, nós fomos colegas do BCI e a Fátima era a minha diretora e nessa altura o exercício físico era um hobby, né? Para mim. Entretanto, tinha o meu trabalho oficial que era o funcionário bancário, né? Hoje em dia trabalho a tempo inteiro como personal trainer e gestor de um estúdio. Bem, Fátima, podemos conversar um pouco sobre, entretanto, algumas limitações que tinhas nessa altura. Quais eram as maiores dificuldades que tinhas relativamente ao exercício e que, entretanto, à medida que foste treinando, foste vendo a superar gradualmente essas limitações? Bom, eu vou sorrir um pouco porque as pessoas, eu no meu caso, como estava com excesso de peso, para baixar era muito difícil. Falta de mobilidade. Para me levantar era muito difícil, portanto levava muito tempo a levantar-me, como levava muito tempo a sentar-me para fazer exercícios no tapete. Isso era um dos obstáculos que eu enfrentava. E eu percebia que aqui o Ivan ficava à espera que eu me... Porque era um processo, não tinha falta de agilidade. Uma das coisas que eu comecei a notar é que, à medida que o tempo passava, a minha agilidade aumentava. Ou seja, comecei a ser mais ágil em todos os movimentos. Não é só perder peso, é a mobilidade e a agilidade. É só para que também, se calhar, desta conversa as pessoas possam tirar alguma ilação. A Fátima sempre trabalhou num ambiente corporativo onde a maior parte das vezes trabalhava numa secretária em frente a um computador ou tinha um trabalho que exigia algum movimento, que exigia da Fátima, se calhar, sair do lugar e para o... Como é que era a natureza do seu trabalho? Bom, nos primeiros anos eu movimentava bastante. Eu estive no BCI 21 anos, mas nos primeiros anos movimentava muito e inclusivamente tinha que carregar sacos, mas tinha que carregar pesos, sacos. Mas na altura que eu comecei a treinar com o Ivan, permanecia muito tempo na secretária, já não necessitava. Então concorda, Fátima, que em algum momento esta imobilidade foi causada pela natureza do seu trabalho, que entretanto, uma vez, ainda bem que a Fátima disse que no início da carreira tinha um trabalho que exigia alguma movimentação do seu corpo. Então, o que queria saber basicamente é que esta mudança sentiu algum impacto no seu físico, na sua mobilidade, o fato de outrora ter um trabalho que exigia movimentação do seu corpo e a dado momento passou a trabalhar muito tempo sentada. Sentiu alguma diferença ou que essa mobilidade pode ter sido causada pelo fato de não ter... Sim, de facto, eu até não posso precisar os anos, mas até determinada altura eu estava com 65 quilos. Portanto, a formação da minha equipa evoluiu e eu não tinha necessidade de estar sempre a levantar-me, foi quando eu aumentei de peso, porque passava mais tempo sentada. Existem recomendações que dizem que nós, quando temos um trabalho à secretária, temos que levantar, mas normalmente quando estamos a trabalhar no computador e o stress, a gente esquece de se levantar, de se movimentar de hora a hora, não sei qual é a recomendação, não posso precisar. Mas, de facto, eu atingi os 70 exatamente nos últimos 5 anos, em que eu ficava muito mais tempo sentada no computador. Muito bem. Agora falando um pouco sobre detalhes técnicos deste processo de transformação da Fátima. A Fátima, entretanto, está com quanto de peso agora? Estou com 53,5. 53. Pronto.
Sobre treino e dieta, vamos começar a falar de dieta. A Fátima disse no início da nossa conversa que uma das nossas conversas eu chamava a atenção e eu recordo-me porque comia um bacalhau cheio de óleo, sei lá o que era aquilo, e uma Coca-Cola, né? E eu chamava a atenção sobre a sua alimentação. Quando começamos a trabalhar juntos, como é que foi esse processo de mudança? Porque eu recordo-me que, entretanto, também mexemos um pouco com o teu plano nutricional, alguns hábitos alimentares que tinhas. Como é que foi este processo? Foi difícil começar a adotar uma alimentação mais ou menos saudável? Ou foi um processo muito difícil para si? Bom, eu não vou dizer que não foi difícil. A questão é que aqui o mestre Ivan tem uma forma didática de explicar quais são os benefícios. E à medida que eu quando comecei a tentar e a assumir que para conseguir emagrecer, os exercícios físicos, não é só com o exercício físico. Porque outra coisa que também eu durante os fins de semana bebia bastante álcool, bebidas alcoólicas, principalmente cerveja. Então, à medida que o Ivan ia-me sensibilizando, porque ele tinha que, principalmente quando chegava a sexta-feira, sugeria-me, aconselhava-me. E em termos de alimentação, houve coisas que eu tive que eliminar. Sei lá, batata frita, óleos, frituras. Eu comecei aos poucos a eliminar. Uma das coisas que eu penso que esta parceria entre eu e o mestre Ivan resultou é porque ele tem também muita paciência. De vez em quando a gente quebra a dieta. E eu dizia, olha, este fim de semana comi isto. Eu acho que exige muita paciência e ele tem muita paciência e consegue demonstrar que os pequenos sacrifícios que eu tinha que fazer a curto prazo, eu começaria a ver os resultados. E aí eu acho que é a forma dele sensibilizar e convencer resulta porque os resultados começam a aparecer. A roupa começa a ficar mais larga, os elogios começam a ouvir, e isso faz com que eu entenda que eu estou diante de um prato muito calórico e pense nas palavras dele. Se eu comer isto, tudo aquilo que eu trabalhei de segunda a sexta vai se estragar. E aí começo a controlar a minha dieta alimentar sem ficar de mau humor, sem ficar triste, nem zangada com o mestre. Muito bem. Ainda bem que falou desta parte de fazer dieta sem ficar de mau humor, porque temos visto que muitas pessoas atrelam a dieta a restrições, a grandes restrições. Se calhar a pergunta que ficaria é: a Fátima chegou a ter restrições extremas de alimentos, como por exemplo não comer carboidratos, não comer alguns alimentos específicos, ou simplesmente teve que mudar a forma de confeccionar? Como é que foi o seu processo ao longo destes 5 anos? Inicialmente não tive restrições dessa natureza. O que houve de facto recomendações em relação à quantidade de bebidas alcoólicas que eu ingeria durante o fim de semana. Porque no passado o que acontecia... Então desculpa cortar, Fátima. Então quer dizer que, de fato, nesta parte da alimentação, a Fátima não chegou a mexer nisto só, e mesmo assim conseguiu ver resultados, certo? Sim, consegui ver resultados. Porque só com a mudança da parte da bebida alcoólica? Bebida alcoólica e frituras. Ok. E doces. Muito bem. Deixei, numa primeira fase, mesmo durante os fins de semana, deixei de beber bebidas alcoólicas e deixei de comer doces.
E só um detalhe importante, eu socialmente convivia com o mestre e com a família, e havia momentos que estávamos a conviver socialmente, e o mestre bebe cerveja, bebe bebidas alcoólicas, mas nos primeiros 6 meses, quando nós nos encontrávamos, ele fazia o sacrifício de não beber exatamente para eu não ter vontade de beber. E são detalhes que parecem insignificantes, mas para mim teve muito peso, porque foi assim que eu consegui passar fins de semana sem beber uma cerveja. E sem beber cerveja, mas não ficar zangada ou de mau humor com ele ou comigo própria. Porque a questão das restrições alimentares é quando elas são muito drásticas. Eu penso, cortar determinados alimentos e nós não conseguirmos cumprir. A questão é essa. E ainda bem que falou sobre esta parte de restrições drásticas, porque um dos objetivos da nossa conversa é também, de forma didática, ensinar a pessoa que está do outro lado a ver-nos, né? Porque é mais uma prova de que, mudando só alguns hábitos básicos, é possível atingir bons resultados. E às vezes nós já começamos com grandes restrições que de alguma forma dificulta o processo, porque se a pessoa já vem alimentando estes hábitos ao longo dos anos, as mudanças têm que ser graduais e tem que ser um processo contínuo. Concordo. Acredito eu que se a Fátima, por exemplo, tivesse logo começado com o programa, com todo tipo de restrições, se calhar seria insustentável a longo prazo. Concordo consigo, porque nos primeiros, bom, até estamos em 2021, até 2018 eu consegui perder 10 quilos. E agora estava com 60, agora cheguei aos 53 porque o plano de alimentação já foi mais, portanto, já peso o que como, mas nunca as restrições nunca foram drásticas, mas o plano de nutrição já foi mais, como é que é de explicar, mais incisivo. Então perdi mais peso e quando cheguei aos 153 já me foi dada a prerrogativa de um dia por semana comer aquilo que eu quero e como, mas já controlo. Eu sei que quando como comer de excesso, o que é que eu devo fazer no dia seguinte, que é para não haver aumento então, de peso. podemos afirmar aqui diante do pessoal que a base desta mudança de estilo e de alcance de resultados está relacionado com o equilíbrio emocional, físico. Quando falamos de equilíbrio emocional, é que se nós restringimos a pessoa ao extremo, isto afeta emocionalmente, concorda? Afeta sim. Hoje a Fátima socializa ou já teve, ou em algum momento foi obrigada a parar de socializar, de estar com a família, das pessoas que gosta de estar por causa deste processo de emagrecimento, o alcance do físico é pretendido? Não, hoje não decido fazer isso. Existiu uma altura, portanto, antes de ultrapassar a barreira dos 55 para baixo, existiu, quando ia à casa de amigos com quem eu tinha confiança, no restaurante a gente não pode fazer isso, eu levava a minha marmita e comia. Embora isso não seja muito correto, mas fazia isso. Mas hoje eu já sei se cometo excesso, o que é que eu tenho que fazer nas próximas 48 horas. Quando eu digo o que é que eu tenho que fazer, não é deixar de comer, mas comer de uma forma que consiga que aquele excesso que eu cometi ontem
não se instale. Os 50, se eu passei dos 53 para os 54, eu sei quanto é que chego aos 52. Então, se calhar, só para que as pessoas entendam, o mais importante neste processo, no caso da Fátima, é que nós fizemos uma mudança gradual na dieta, que consistia em mudar a forma de confeição dos alimentos, ao invés de fritos, sempre grelhados ou assados, e reduzir a quantidade de álcool, que cá entre nós era um bocadinho exagerado. Era assim. Pronto. E ao longo do tempo, a Fátima também foi entendendo como é que o seu corpo reage a determinados estímulos. Exato. Foi entendendo o que é que não pode exceder, o que é que pode permitir-se e por aí em diante. Hoje, Fátima, falando de si, quando olha no espelho, quando coloca-se ao lado das tuas amigas, que têm provavelmente a sua idade, como é que a Fátima se sente? Sinto-me bem. E há um aspecto que eu costumo dizer às pessoas. O que eu sinto é que o exercício físico não é só uma questão de emagrecer, perder peso, ficar mais elegante, ter mais mobilidade. Em termos emocionais é muito, muito importante. Pelo menos eu falo da minha experiência pessoal. Não tenho problemas, não preciso tomar comprimidos para dormir. Aliás, sono é uma coisa... Eu não tenho problemas com o sono. E em termos de saúde, eu fazia exames de densidade óssea todos os anos e no terceiro ano, portanto, eu sou atleta do IVAN há 5 anos, no terceiro ano os meus exames demonstraram que a minha subida de osteoporose começou a descer. Tanto é que os referidos exames começaram a ser prescritos de 2 em 2 anos. Então o que a Fátima está a dizer é que já não havia necessidade de fazer esse controle anual porque este quadro melhorou. Melhorou. A minha osteoporose reduziu. Não estou a dizer que reduziu muito, mas o médico estabeleceu então, que... Então retardou o processo de degradação óssea. Exatamente. Não tenho problemas de diabetes. Portanto, em termos de saúde, o exercício físico, para mim, é uma medicação, entre aspas, mas é uma boa medicação, porque não só fisicamente me sinto muito bem, como também emocionalmente me sinto bem, porque os problemas, esses existem, cada um de nós temos os problemas pessoais, mas a forma de encararmos os problemas, eu acho ou sinto que com exercício físico a forma como nós encaramos os problemas, eu falo de coisas pequenas, aquela irritação por causa do trânsito, aquele stress das coisas não estarem a correr bem, mesmo agora que estamos a atravessar este grande problema mundial que é o Covid, mas a forma como eu vejo aquele mau humor, aquela irritação constante, eu não tenho. Eu penso que é o exercício físico tornou-lhe uma pessoa mais tolerante. Exatamente. É essa a palavra certa. Talvez aqui para explicar sobre este processo, né, fisiológico de retardar a densidade óssea, à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos envelhecendo, a degradação da massa muscular, o deterioramento dos nossos ossos, principalmente aliado à má alimentação, tende a ser maior essa degradação. Então, no caso da Fátima, não foi só o treino, mas também a mudança dos hábitos alimentares contribuíram para retardar este processo de envelhecimento. Então, é verdade que o exercício físico aliado a boas condutas alimentares ajuda nesta questão, não que ela falou e muito bem sobre a questão da sua saúde, né, emocional, mas principalmente também a questão de saúde física. E ainda bem porque a Fátima é aquele tipo de pessoa que preocupa-se com esta questão de exames periódicos e isso permitiu-nos ao longo deste processo perceber que de fato muitas
variáveis negativas foram sendo retardadas por causa dos estímulos que dávamos. Sobre o treino, Fátima, fala um bocadinho do treino, fala-nos também sobre as maiores dificuldades que teve durante o processo do treino. E hoje, como é que se sente nesta questão do treino? Bom, sobre o processo de treino, não vou dizer que foi fácil, não foi fácil, mas o mestre tem uma forma didática de acompanhar os treinos que faz com que eu, pelo menos comigo, eu acho que com todas as atletas que eu conheço, faz com que a gente motive, porque quando nós pegamos em determinados pesos, ele não dá pesos que sabe que a gente não pode suportar, ou não vai suportar, ou vai fazer o exercício mal feito. Quando ele acha que eu fiz determinado exercício, seja de pernas, seja de braços, seja de costas, com meio quilo, passado algum tempo, ele sabe que já posso fazer com 2 quilos. E a nossa, como é que se diz, reação, isto pesa muito. Não, eu sei que vai conseguir, tenho que tentar. E por aí vai. E hoje, de facto, eu vejo-me a fazer determinados exercícios com determinados pesos que eu há 2 ou 3 anos nem sonhava. Aliás, aconteceu ontem, eu estava a fazer o exercício, que é o pullover, e fiz 3 vezes 15 com determinado peso. 6 quilos. 6 quilos. E quando o último exercício foi com peso maior, eu disse, mas este peso mudaste de peso? E ele disse, sim, mas vais conseguir fazer e vais fazer bem feito. Então esta interação entre o instrutor e a atleta é muito importante. Se calhar uma pergunta, já estamos quase a terminar a nossa conversa. Chegou a ter um quadro ao longo desses 5 anos de lesão, que tenha sido obrigado a ir ao médico porque o treino foi mal administrado, porque fez algum exercício mal feito ao longo deste tempo? Não cheguei. Eu, quando comecei a treinar com o Ivan, tinha um problema no joelho direito que hoje já não tenho. Ótimo. Bem, se calhar explicar esta parte que falou sobre a evolução gradual das cargas e de determinados exercícios, que é para o pessoal entender. Hoje a Fátima tem 71 anos, no entanto, quando começámos a trabalhar, ela tinha sérios problemas de encurtamento e inibições, tinha pouca força para determinados exercícios e pouca flexibilidade. Então, a forma mais segura de trabalhar com ela foi começar mesmo, como ela disse, com caminhadas leves e alongamentos. Essa era a prioridade, que é para ter mais amplitude, de modo a evitar qualquer tipo de lesão. A posterior, começamos a fazer estímulos graduais, com alguns exercícios de musculação específicos, e à medida que foi evoluindo, tivemos necessidade de passar a fazer alguns exercícios em alguns aparelhos. Hoje, eu sou treinador dela, posso dizer que a Fátima consegue fazer exercícios bem feitos e exercícios melhor do que pessoas, se calhar, com 3 anos mais novas do que ela. E não foi uma história de superação para ti só, foi uma história de superação para mim como coach, porque foi o primeiro desafio que eu aceitei de uma senhora idosa, posso assim dizer. Hoje em dia já temos mais pessoas a treinar com a sua idade, e o seu exemplo serviu para administrar o treino das outras. E claro, quando nós estamos preocupados com a questão da saúde e da segurança no treino, somos obrigados a estudar um pouco mais, que é para conduzir o treino de forma mais segura, né? E pronto, hoje a Fátima tem 71 anos, mas como eu costumo dizer, quando alguém vê ela de costas, não dá 71 anos de frente, porque há algumas coisas que a idade não disfarça, como as expressões faciais e outras coisas mais. E podemos dizer, Fátima, que hoje Fátima consegue sentir-se muito mais nova do que se calhar quando começou. Claro que me sinto muito mais nova, e vou aproveitar para fazer um apelo a todas as mulheres que eu sei que há questões financeiras,
mas caminhadas e as que puderem fazer exercício físico, eu aconselho, mas aconselho mesmo do fundo do coração, porque uma das coisas que eu às vezes percebo, levo a minha neta para o parquinho e quando eu corro com ela, porque ela gosta muito de correr, é uma criança de 4 anos, há muitas avós lá que estão e não conseguem e as pessoas vêm perguntar a mim como é que eu consigo correr. Mas é uma questão de saúde, Eu aconselho, mas aconselho veemente, de facto, que as pessoas Eu só comecei a treinar a sério com o Ivan, foi com 65 anos, mas quanto mais cedo começarem, menos problemas vão ter à frente. Porque nós sabemos que a imobilidade, depois nós que acompanhamos os nossos pais, aqueles que ainda têm pais, sabem muito bem o que é que vai acontecer com 70, 71, 80, 90, o que é que nos vai acontecer se nós não tivermos uma atividade física. Pode não ser no ginásio, mas caminhem, porque envelhecer, vamos todos envelhecer, só que temos uma opção, envelhecer com saúde ou sem saúde. Eu acho que é um bom ponto e é uma deixa que, de fato, pode consciencializar as pessoas da importância de começar mais cedo a adotar condutas saudáveis. A Fátima começou com 65, ainda assim consegue extrair os benefícios, nunca é tarde, né? Da prática da atividade física, da mudança de condutas num todo. Eu ainda me recordo da Anabela Capella, que entretanto eu antes, por estar a treinar pessoas jovens, eu estava habituado a receber atletas que o objetivo era ter um glúteo maior, uma perna maior, e quando perguntava a ela qual é o seu objetivo, ela dizia para mim assim: é conseguir ficar de cócoras para brincar com o meu neto. E eu fiquei passado, eu estava esperando ouvir algo diferente quando comecei a perceber que na verdade esta questão do treinamento tem benefícios que transcendem ao aspecto físico, como exatamente. E a Anabela Capella esteve a treinar aqui durante um tempo e efetivamente ela conseguiu, com o trabalho de mobilidade que nós fizemos aqui, de alongamentos, exercícios de força, ela conseguiu efetivamente ficar de cócoras e brincar com o neto. Então, são coisas que com a idade, com a falta de prática de exercício físico, nós vamos perdendo os movimentos que não praticamos. E com a rotina de trabalhos atuais, as pessoas trabalham muitas horas sentadas, andam muito tempo de carro, num caminho, esta tendência tem se verificado cada vez mais cedo. Então, a Fátima é um exemplo de superação, sem dúvidas, e se calhar como coach, a única deixa que eu faço questão que fique aqui é que, se fizerem exercícios, procurem sempre um profissional, porque é importante que o exercício seja acompanhado, principalmente nesta idade, porque a propensão a magoar-se, a contrair lesões é maior. Não tendo condições de procurar um profissional experiente, que tenha conhecimento do que está a fazer, optem por fazer caminhadas, alongamentos, coisas de leve, movimentos do dia a dia, que isso é mais do que suficiente. Então, pessoal, obrigado por mais um momento que tivemos a oportunidade de partilhar aqui essa história. Acredito que todos nós aprendemos, eu próprio aprendo, as pessoas que vão ouvir isto também aprenderão de certeza. Fátima, alguma coisa que gostava de deixar ficar, a última consideração? Não, acho que já deixei as considerações. Ficou essencial. Obrigada. Então, pessoal, obrigado por terem assistido. Sigam-nos. Vamos trazer mais coisas. A Fotiz é que é responsável por esta qualidade de imagem. E eu, Ivan Mabunda, faço questão de trazer aqui também mais atletas que tenham mais histórias de superação para provar que é possível. Não existem argumentos para retardar a mudança de estilo de vida e não é preciso entrar em extremismos que temos acompanhado aí no dia a dia entre as pessoas que cruzam o nosso caminho. Um forte abraço e até a próxima. Dá um tchau aí, pessoal. Até a próxima. Obrigado.